Um jogo que não começou no horário por causa da festa da torcida celeste com os sinalizadores. Foram 15 minutos esperando a neblina se dissipar. E quando a bola enfim rolou, teve muita fumaça, mas pouco perigo. Aos 28 minutos, Walter Bol quase encerrou a sua seca de 6 jogos. Quase porque o Bandeira e o VAR assinalaram o impedimento. Pelo lado celeste, Matheus Henrique teve a melhor chance da primeira etapa. No segundo tempo, Matheus Vital, que tinha acabado de entrar na partida, sofreu falta, chutou e Caio Jorge completou. O terceiro do centroavante na Sul-Americana e, quem sabe, um recomeço para Vital no Cruzeiro, com o aval do Diniz. Ele é um cara que está tentando fazer com que eu volte a ter esse prazer, essa alegria de jogar futebol, que é uma coisa que eu tinha perdido um pouco. Aí aconteceu de novo. O jogo, mais uma vez, foi paralisado. Esfria o jogo, abaixa o ritmo e eles começam a ver os atalhos ali do campo. Não vou culpar, né, dizer que foi culpa dele, da torcida, não, porque como eu falei, foi uma festa linda. Mas de fato sim deu, quebrou um pouquinho o ritmo, porque a gente, como eu falei, a gente fez o gol, né, na sequência a gente já teve um lance de ataque e aí deu aquela esfriadinha ali, mas isso não é desculpa. Quem voltou pegando fogo foi o Lanús. Tentaram 1, 2, 3 vezes e na quarta o Cruzeiro se queimou, com a cabeçada de Ramiro Carreira. Fernando Diniz segue sem vencer no comando do Cruzeiro, com 4 empates e 1 derrota. Na minha conta pode colocar tudo que quiser colocar. É isso, não tem nada. Eu sou o treinador do time. E o time tem que produzir, o time tem que ganhar. Os primeiros 90 minutos terminaram sob vaias do torcedor celeste. Agora é corrigir os erros, aparar as arestas antes da decisão na Argentina, dentro da Fortaleza, o estádio do Lanús. É o seguinte, trabalho tem e muito. E coragem também da minha parte para fazer as coisas tem também. Então a gente vai trabalhar muito, a gente vai procurar corrigir tudo que dá para a gente corrigir, para a gente entregar um jogo melhor e conseguir as vitórias que a torcida quer e precisa. Se você fizer o seu papel e os jogadores fizerem o dele, a coisa pode fluir. Mas todo mundo tem que convergir, tá acontecendo 0-1, ó. Eu fui ao Mineirão ontem, aliás, muito obrigado pelo carinho. É que sempre tem um tonto ou outro e tal, mas tá tudo bem. O carinho do povo ontem comigo e com os meus colegas aqui, né? Que falam que assistem, que gostam. Muita gente, sabe, comentando mesmo. Então, muito obrigado pelo carinho da maioria. Isso é muito legal, de coração mesmo. Tem encontrei ontem com o pai do Lucas Silva, seu Miguel. Um beijo pro senhor, muito obrigado pelo carinho, de coração mesmo. E gente do Brasil inteiro no Mineirão ontem, saudando aqui a tela da Band, os donos da bola. Ó, o que eu percebi? Eu quero falar com o Valu agora, porque o que eu percebi? Eu percebi palmolice, eu percebi um time pálido, eu percebi um time que não se impôs em absolutamente nada. Não se impôs fisicamente, não se impôs em organização, não se impôs em nada. E o clima de quase 60 mil torcedores beneficiava para que isso acontecesse, mas eu não estou sentindo que está dando match entre o Diniz e os jogadores. Agora, a pergunta que eu faço, o que está acontecendo? Tem jogador aí que tá pistola porque o Diniz fica maluco nos treinos cobrando? Querem o Seabra de volta, que era mais condescendente, mais paizão, amigo dos caras. Por que não tá respondendo? Quando é que o Wallace vai responder dentro de campo? Por que os números não estão se repetindo? Quando é que o Matheus Pereira vai meter a bola embaixo do braço e fazer o que fez em outros jogos? Quando é que esse time as laterais vão voltar a jogar? Aí você vai dizer para mim que é só o Diniz? Não, para mim não é. Para mim não é. Eu não quero ter razão, mas eu quero dividir com os demais aqui. Valu, na sua avaliação, o que está acontecendo, velho? Por que esse time tá tão pálido assim, tão morno? O que está rolando, Valu? Boa tarde, HG, boa tarde para os amigos. Eu não tenho essa resposta, mas essa resposta tem que vir de dentro do Cruzeiro. Aliás, como de praxe eu cobrava em momentos de crise, aqui neste programa mesmo, eu disse há alguns programas atrás que o Cruzeiro estava passando por um momento de crise na temporada. Foi usado o argumento de que o Cruzeiro está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Como em outros momentos de crise na gestão do Ronaldo, eu cobrava uma presença além do Pedro Martins, do Paulo André,
Onde está o Alexandre Matos neste momento para falar ao torcedor do Cruzeiro? Porque estamos falando, desde a vitória contra o Botafogo, estamos falando de 16 jogos do Cruzeiro. Detalhe, o jogo contra o Botafogo vai fazer 3 meses na próxima segunda-feira. 3 meses. Eu acho que oscilar durante um determinado período é normal, mas 3 meses de oscilação, eu acho que é um pouco muito. Acho, não tenho certeza. Talvez esteja nos planos do departamento de futebol, da comissão técnica atual, que para mim tem sim as responsabilidades desde um mês para cá, quando assumiu, e o Diniz não se esquivou disso. Agora, a postura do time ontem foi um time completamente sem alma de uma semifinal de Copa Sul-Americana. Fica difícil até analisar taticamente o que o Cruzeiro fez ou deixou de fazer, porque realmente é inacreditável que o Cruzeiro, após 15 anos sem ter uma presença numa final de torneio sul-americano, os jogadores tenham se comportado com a falta de atitude que se comportaram ontem. A gente tem muito mais para falar. Para finalizar essa primeira fala minha, eu vou só dizer que é muito preocupante quando o técnico vem à coletiva e diz que trabalhou com os jogadores no lance do gol exaustivamente e os jogadores acabaram tomando o gol dessa forma. E ele diz que não pediu para os jogadores recuarem, pediu para os jogadores marcarem o adversário em cima e os adversários e os jogadores não executaram o que o técnico está determinando. Alguém do departamento de futebol precisa intervir. Exatamente. Boa tarde para todo mundo. Essas falas do Diniz, esses recortes que o Valor acabou de colocar, eles são graves quando você vai fazer uma análise num todo. O Diniz fala que foi marcado o tempo todo dentro dos treinos como era a bola parada da equipe do Lanús. E o Lanús ganhou 3 ou 4 bolas aéreas em cobranças de escanteio. E uma delas é o gol da equipe argentina. Então, isso tem que ser cobrado sim dos atletas. É necessário essa cobrança dos atletas. Outra fala que o Valor acabou de colocar sobre a postura dentro de campo. Não era para recuar, não era para dar campo para o Lanús. O Lanús não sabia o que fazer com a bola. O Lanús, em vários momentos, ele entregava a bola para o Cruzeiro e falava assim: faz alguma coisa porque eu não sei o que fazer com ela. E o Cruzeiro acabou dando campo ao Lanús para uma equipe que não queria a bola, entregou as oportunidades para o Lanús, que foi melhor no segundo tempo. E eu falo uma outra coisa, a gente comentou ali fora, os primeiros 15 minutos da partida, eu olhava e me parecia segunda rodada de Campeonato Mineiro. A postura dos jogadores parecia segunda rodada de Campeonato Mineiro. Eu tô aqui, toco ali, não tem nada acontecendo, tá de boa. Morosidade foi o termo usado pelo Diniz. Então, beleza, morosidade. Não pode colocar a culpa. Gente, a torcida fez uma festa. você escutou falando torcida? Sim, então não falei torcida. Os jogadores estou falando campo. em campo. Não, porque vamos. A gente tem que ter espaço hoje para dar o puxão de orelha necessário no time, nos jogadores que eles estavam. Depois a gente vai para a parte de torcidas, quer alguém ainda falar sobre isso. Então, beleza. Esse ponto. Agora, o outro ponto que me incomodou demais foram os últimos 20 minutos. Uma bagunça. Ali era uma bagunça. E a gente tem uma frase antiga, que rodou muito aqui em Minas Gerais, principalmente em 2012, 2013, que era a famosa bagunça organizada. Você via alguma coisa ainda. Era a bagunça que organizada dava certo e conseguia alguma coisa. Uma bagunça mesmo, com a propriedade de toda a palavra. Uma bagunça os últimos 20 minutos do Cruzeiro. Então um time que joga 15 minutos, eu tô sendo bondoso, viu? Pode ser que tenha torcedor aí que acha que jogou até mais tempo com o nível ligado de Campeonato Mineiro, segunda rodada de Campeonato Mineiro. Eu dei 15 minutos, né? Porque pode ter melhorado aí para alguns torcedores. E 20 minutos de uma total bagunça da equipe do Cruzeiro. Então, decepcionante o jogo de ontem. Mas também tem que puxar acho que tem que puxar a orelha também do Fernando Diniz. Boa tarde a todos. Por exemplo, né, o Cruzeiro, ele acaba expondo o Cruzeiro. Característica deu para ver do Diniz em campo, deu para ver aqueles jogadores agrupados e tudo mais, só que procurando o William no corredor, hora nenhuma essa jogada aconteceu. O Cruzeiro tinha muita dificuldade de chegar. E quanto mais tempo passava, mais desorganizado ficava. Bolas, Gabriel. A estatística que eu tenho é que ele cruzou 7 e acertou uma. Inclusive, ele fecha o primeiro tempo cruzando uma bola de esquerda. E o William
pelo amor de Deus, gente, ele é destro, não era pra ele estar cruzando a bola de esquerda, é por causa de sufoco. Os laterais chegaram um pouco à área, coisa que era muito bom na época do Seabra, isso acabou se perdendo também. E olha, essa alteração, o Matheus Vital entrou em campo, sofreu a falta, chutou a bola, Caio Jorge faz o gol. Legal, parabéns, cara, e o Matheus Vital talvez possa recuperar, volte a encontrar seu futebol, tomara. Mas deixar o Barreal de lateral e o Marlon de zagueiro acabou expondo a zaga, porque foram 2 lances de perigo em erros de marcação do Barreal, e aí o Diniz chamava o Barreal e dava um pito no Barreal e xingava, não xingava não, mas bom, dava um pito no Barreal. E aí, cara, o Barreal não é lateral, é a mesma coisa você virar pra mim e falar, Gabriel, faz um VT sobre cricket. Você tem 30 minutos pra falar sobre cricket. Não, você tem meia hora pra falar sobre cricket, você só tem contrato até o fim do ano, então, ó, entrega bem, viu, cara? Não dá. E só mais uma coisinha, oscilação de 3 meses já é tendência, né? Já podemos falar de tendência. Opa, daqui a plano aí, porque o Gabriel já cutucou aqui, disse que 90 dias já é tendência. E aí o Diniz fala mais um pouquinho. Roda aí, Andrezão. Em relação à falta de inspiração no ataque, a gente foi um time mais moroso no primeiro tempo, troca de passe muito lenta, demorando muito para fazer as transições e facilitou a marcação. Quando a gente veio para o segundo tempo, o começo foi muito bom, a gente já fez o gol de empate e aí a gente teve um tilt, que eu não sei porquê, porque assim, eu não fiz a mudança para a gente fazer 1-0 e recuar o time. Absolutamente. Era para o time continuar em cima, marcando alto, para a gente tentar ampliar. E a gente não fez isso, a gente deixou o jogo moroso de novo e eles empurraram a gente para trás e conseguiram o empate com justiça. Então é o seguinte, eu sinceramente não vou meter essa na conta do Diniz, não. Eu não vou. Agora tem gente que acha que ele tem a parcela de culpa. Antes eu só mandar um abraço rapidinho. Thiago Fernandes, o Diniz tem culpa? Tem muita responsabilidade. Porque, HG, nos 3 primeiros jogos, quando o Cruzeiro vai mal, pra mim ele não tem responsabilidade alguma. Mas ele teve tempo pra trabalhar. E, sinceramente, o Cruzeiro que a gente tem visto, eu não tenho gostado. Pra mim, o Cruzeiro é muito bagunçado. O Cruzeiro muitas vezes tem um meio-campo completamente vazio, um meio-campo espaçado. E assim, eu sinceramente não consigo enxergar ainda tudo que eu já vi nos trabalhos anteriores do Fernando Diniz. Eu gostava de assistir ao São Paulo jogar quando ele esteve por lá. Eu gostava de assistir ao Fluminense jogar no trabalho que ele conseguiu o título da Copa Libertadores. E sinceramente, o Cruzeiro de ontem, o Cruzeiro da última sexta-feira, é uma equipe que não consegue entregar, não consegue chegar ao gol adversário. E aí as mudanças feitas pelo Diniz, que é o ponto, ele não é o único culpado por isso. Quando ele faz as mudanças, o Diniz precisa encontrar uma solução para melhorar o setor ofensivo. Ele só tem o Matheus Vital no banco de reservas que possa fazer aquela função. Até dá certo, né? O Matheus Vital participa do lance que culmina no gol do Caio Jorge. E aí, no jogo de ontem, por tudo o que eu assisti, por tudo o que eu vi, a diretoria também tem responsabilidade. O Cruzeiro precisa urgentemente de jogadores para a questão do setor ofensivo. Não dá para continuar da forma que está. No jogo de ontem, o Cruzeiro tinha o Matheus Vital como opção. Então a diretoria tem que se sentar, conversar com o Diniz, ver se a base será utilizada. E aí, quando eu falo a base, Kaique Kenji, o Teves, se esses caras forem utilizados, que eles tenham espaço e que não fiquem completando o time da Sub-20, porque o mais importante hoje é o Cruzeiro profissional. Então, a diretoria tem responsabilidade, o Diniz tem responsabilidade e, para terminar, os jogadores também têm responsabilidade. Achei que você ia poupar. Os jogadores têm encontrado uma dificuldade muito grande de fazer jogos competitivos e isso é responsabilidade deles. Eles não são competitivos. A gente olha para os atletas, cara, como é que esses caras não conseguem competir? É um Cruzeiro que até há pouco tempo brigava para ficar entre os 6 primeiros colocados. Eu cheguei a falar em título brasileiro, pelo que o Cruzeiro vinha jogando. E pelo que o Cruzeiro vinha jogando, não considero que fosse absurdo algum. Agora, o que virou o Cruzeiro desde o jogo contra o Botafogo, se eu falar em qualquer coisa que não seja faça os 45 pontos, fique na Série A e pronto, passa a ser absurdo. Eu não consigo vislumbrar um Cruzeiro ganhando mais a Sul-Americana, não consigo vislumbrar um Cruzeiro mais ficando entre os 6 primeiros colocados. E aí tem todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Mas só que quando